É o nosso discipulado. E nós estamos dentro de um módulo dedicados à oração. Dedicados à oração. E esta é a 6ª semana que nós estamos dentro deste propósito, dedicados à oração. Graças a Deus. E o tema desta noite é orando com poder. Abra a palavra de Deus no livro de Efésios, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. E nós vamos estudar nesta noite, meditar, caminhar juntos a respeito de orar com poder. Olhando de um prisma geral nos dias de hoje, quais são os motivos que nós oramos? Um dos motivos que nós oramos na atualidade é que Deus nos livre da praga. Que Deus conceda alimento para nós. Que Deus cuide da nossa família. Tudo isso é motivo das nossas orações. Que Deus cuide dos nossos filhos. Que Deus guarde aqueles que estão trabalhando. Tudo isso nós oramos. Mas o apóstolo Paulo, ele vai apresentar um motivo de oração que eu achei fascinante. Vamos ler Efésios capítulo 3, o versículo 14. Nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. E depois nós vamos trabalhar na sequência. Então, fica com a sua Bíblia aberta no livro de Efésios. Tem muita coisa boa para trazer para nós. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Efésios capítulo 3, o versículo 14 e o versículo 15, até o presente momento. Vamos ler de novo? Efésios 3, 14. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Em primeiro lugar, é o apóstolo Paulo que escreve esta carta, e ele se põe de joelho diante do Pai. E colocar-se de joelho é reconhecer a majestade da glória de Deus. Quando nós nos ajoelhamos, nós estamos dizendo: eu estou rendido diante da presença de um Deus que é santo. De vez em quando eu estou orando, eu digo: Senhor, eu quero te agradecer pelo maior privilégio que eu tenho, dobrar os meus joelhos diante do Senhor. Mas ele tinha alguma razão para dobrar os joelhos, e no versículo 15, a palavra de Deus diz: toda a família. Então você não está isolado, você pertence à família de Deus. Isso é maravilhoso.
Você tem uma família tão grande que você tem parente até lá nos céus, olha só, no céu, na terra, e recebe o nome do Senhor. Que privilégio para nós nos sentirmos seguros, quando nós dobramos os nossos joelhos, numa atitude de rendição, de reconhecimento da majestade, da glória de Deus, e reconhecemos, eu pertenço à família de Deus. E é tão maravilhoso, porque alguém que está aqui no Brasil, que aceitou o Senhor Jesus, que se tornou filho de Deus, pertence à família de Deus. Se ele for para um outro país, para a África, ou para qualquer outro continente, ele vai encontrar membros da família de Deus. E o apóstolo Paulo, ele dobra os seus joelhos, e ele reconhece que aquela família é a família de Deus, que aquela igreja dos Efésios, uma cidade de Éfeso, numa das viagens missionárias, e o que ele pede? A partir do versículo 16, nesta oração, ele vai pedir. E nós iniciamos o nosso estudo dizendo que nós temos alguns pedidos específicos, né? Na atualidade. Mas o que o apóstolo Paulo pediu? A palavra de Deus diz no versículo 16: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, em primeiro lugar, ele pede a Deus e ele reconhece: existe uma riqueza no Senhor. Irmãos, se nós olharmos dentro de uma ótica humana, dentro de uma ótica, dentro da nossa sociedade, quando se fala em riquezas, o que nós imaginamos dentro da nossa sociedade? Dinheiro no banco, um carrão bonito, casa na praia, as coisas fluindo, não tendo necessidades. Esta é a visão da nossa sociedade. Riqueza. Agora, nesta noite, nós vamos ver nesse livro de Efésios as riquezas de Deus. Porque essas riquezas que nós temos aqui no dia a dia, elas são boas até certo ponto. O dia que acabam todas as coisas, são temporárias. Agora, as riquezas de Deus são eternas. E o apóstolo Paulo dobra os joelhos diante da majestade de Deus, reconhece que pertence à família de Deus, a igreja do Senhor pertence, e ele dobra os joelhos e ele pede a Deus que, segundo as riquezas da glória de Deus. Vamos ver ali alguns versículos dentro desta carta, as riquezas de Deus. Efésios 1:7. Você pode até anotar, porque no estudo não tem essas referências. Eu fiz um estudo ali, dentro dessa igreja, Efésios 1:7. As riquezas de Deus. Efésios 1:7. A Bíblia diz: nele, em Jesus, temos a redenção. Olha que riqueza. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Riqueza
riqueza da graça de Deus nós somos alcançados. Riqueza da graça de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, membros da família de Deus. Neste mesmo capítulo 1, versículo 18 de Efésios, fala de um tipo de riqueza de Deus. E o apóstolo Paulo diz: peço que Ele ilumine. O apóstolo Paulo está orando ali no capítulo 1 também. Os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança do coração, a vocação de vocês e qual a riqueza da glória. Então, segundo a riqueza da sua graça, nós somos salvos. Segundo a riqueza da sua glória, nós temos uma herança. Olha só que coisa maravilhosa. Pertencemos à família de Deus. Mais um texto ali, Efésios 2:4, fala de mais uma riqueza de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Então, nós aprendemos que o nosso Deus é rico em graça, rico em glória, rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Rico em misericórdia. Eu me recordo dentro de um trabalho que nós fizemos na penitenciária feminina, quando existia a PCEF, Penitenciária Central do Estado Feminina, onde nós tivemos a oportunidade de fazer um culto, e naquele culto me chamou a atenção uma mulher que chorava o tempo todo chorando. E nós anunciamos uma mensagem de salvação de um Deus que é rico em misericórdia. E chega no final de tudo, aonde nós vamos orar pelas internas, ela chega chorando e diz para mim: não existe mais perdão. E ali ela começa a contar a história, e eu usei a palavra de Deus, e falei de um Deus que é rico em misericórdia, e que Deus está interessado em perdoar. E naquele momento, o Espírito de Deus trabalha no coração daquela mulher, e ela se rende aos pés do Senhor Jesus. Este Deus que é rico em misericórdia. Era essa oração que o apóstolo Paulo estava apresentando diante do Senhor. As riquezas do Senhor. Efésios 2:7. Efésios 2:7, a palavra de Deus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros. Então, ele já estava falando de futuro. O que é que o apóstolo Paulo estava orando para mostrar? A suprema riqueza da sua graça. Suprema riqueza. Então, a riqueza de Deus, graça, misericórdia, glória infinita e a bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu entendo, irmãos, que essa oração de Paulo é uma oração profunda, que mexe com as riquezas de Deus. E o último exemplo aqui neste livro, Efésios 3:8. Efésios 3:8, a Bíblia diz: a mim, o menor de todos os santos,
foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha a humildade deste homem. Ele se considerando o menor de todos os santos, mas ele teve o privilégio de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. O apóstolo Paulo, ele ora pelos Efésios, e ele pede que, segundo as riquezas da sua glória, que Deus conceda, veja lá o versículo 16, segundo as riquezas da sua glória, conceda a vocês. Então ele está pedindo que Deus abençoe, que Deus conceda que eles sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Uma oração profunda. Por isso que o tema nesta noite é orando com poder. De um Deus que é santo, e ele reconhece isso. Ele reconhece que ele pertence, nós pertencemos à família de Deus, e ele ora segundo as riquezas da glória do Senhor, para que Deus conceda para aquela igreja, para mim e para você, que nós sejamos fortalecidos com poder. E aí eu entendo, irmãos, que não é simplesmente uma pessoa, mas é todos nós, a igreja do Senhor, sendo fortalecida com poder. E aí o ingrediente que não pode faltar, o Espírito Santo no íntimo de cada ser humano. Irmãos, se nós entendermos a profundidade desta oração, nós vamos deixar de olhar tantas pequenas coisas insignificantes, mas que nós sejamos cheios, sejamos fortalecidos com o Espírito Santo no íntimo de cada um de nós. Se nós formos fortalecidos, o íntimo de cada um de nós, eu acredito, irmãos, não vai ter espaço para tristeza, não vai ter espaço para eu ficar pensando, fulano de tal é abençoado e eu não sou. Fulano de tal tem condições de comprar isso, eu não tenho. E ficar questionando essas coisas tão pequenas, mas que nós sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo, segundo as riquezas da glória do Senhor, e o Espírito de Deus no íntimo de cada um de nós, formando um corpo de Cristo saudável, para a glória do nome do Senhor. Muito bem, vamos continuar, porque o apóstolo Paulo, ele continua orando. Olha o versículo 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Que privilégio, irmãos, o apóstolo Paulo dobrando os joelhos diante do Senhor, reconhecendo que fazia parte do corpo de Cristo, da igreja, da família de Deus, orando pelos Efésios, segundo as riquezas da glória do Senhor, pedindo: Deus, conceda que eles sejam fortalecidos. Conceda, Senhor, que haja um mover do Espírito de Deus na vida de cada um deles, e que Cristo, pela fé, habite
no coração de cada um deles. Efésios 2:22, a Bíblia diz, Efésios 2:22, nele, em quem? Em Jesus, também vocês estão sendo edificados. Então nós podemos estar edificados porque Cristo está em nossos corações. Mas se nós somos edificados e Cristo habita pela fé nos nossos corações, aí eu já vejo um grande motivo, irmãos, para não caminhar sozinho, para não viver um isolamento social da Igreja de Cristo. Me perdoe se tem alguém participando deste culto e é adepto dos desigrejados, mas igreja é projeto de Deus, é corpo de Cristo. Olha só neste versículo, Efésios 2:22, nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros. Então, o ajuntamento dos servos de Deus como igreja para serem morada de Deus no Espírito. Esta oração do apóstolo Paulo me chama a atenção. Junto com os demais irmãos. Nós participamos da ceia do Senhor nesta noite, e a ceia do Senhor nós podemos refletir que eu tenho comunhão com o meu irmão, que eu faço parte do corpo de Cristo, que eu participo daquele pão repartido, daquele sangue derramado, eu não posso ficar isolado. É crescimento espiritual, e o apóstolo Paulo está orando para que Cristo, pela fé, esteja reinando no coração daquelas pessoas, e que Cristo nos edifica, e nós podemos, junto com os outros irmãos, formarmos a morada do Senhor no Espírito. E ainda, o apóstolo Paulo vai além, porque no versículo 17, no final, ele diz assim: enraizados e alicerçados em amor. Então, enraizado não é superficial, é algo que cria raiz, é algo que está seguro. E alicerçado fala da base da família de Deus. Alicerçado em quem? No Senhor Jesus Cristo, a rocha da nossa salvação. Vamos fazer uma retrospectiva até aqui. Paulo dobra os joelhos e ele reconhece que está inserido dentro da família de Deus e intercede pela igreja dos Efésios, intercede para que eles, segundo as riquezas da glória de Deus, sejam fortalecidos e edificados pelo Espírito Santo no interior de cada um deles. E ali o apóstolo Paulo prossegue e ele diz assim: que Cristo habite pela fé no coração de vocês, e que vocês estejam enraizados
não estejam na superfície, mas que vocês também tenham a graça de estar alicerçado, que é a base do cristianismo. Jesus contou uma parábola a respeito daquele que escuta, que ouve e que coloca em prática. A sua palavra é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, até o presente momento desse discipulado de hoje, olha, se nós encerrássemos aqui, nós teríamos motivos para estarmos alicerçados em Cristo. Mas o versículo 18 continua dizendo assim: com todos os santos. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês. E o versículo 18: isso para que com todos os santos vocês possam compreender. Então, enraizado, edificado, Cristo vivendo pela fé no nosso coração, mas nós podemos compreender com todos os santos. Veja que o apóstolo Paulo está falando de unidade, de um crescimento, de corpo de Cristo. Já não é mais individual. Vamos ver alguns textos aqui mesmo, no livro de Efésios. A ideia de formarmos o corpo de Cristo, de crescermos juntos, de não termos aquela concepção, olha, eu quero crescer e não me interessam os outros. Isso não é um pensamento cristão. Efésios capítulo 4, versículo 13. Qual é o propósito do crescimento? Efésios capítulo 4, versículo 13. A palavra de Deus declara: até que todos cheguemos à unidade. Propósito de Deus, crescimento espiritual, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida de estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4,13. Todos chegando à unidade, todos vivendo pleno conhecimento do Filho de Deus. Que privilégio, né? Esta é a oração de Paulo, oração com poder. Aleluia! Ele não pensava numa gramática bonita, ele não pensava naquilo que a pessoa poderia falar de uma forma que impressionasse as pessoas. Ele mesmo, quando escreve aos Coríntios, ele disse assim: olha, eu quando fui pregar o Evangelho para vocês, eu não fui com sublimidade de palavras, mas eu fui no poder do Espírito de Deus. Isso é uma oração profunda. Efésios capítulo 4, versículo 16. Efésios 4,16, nós estamos trabalhando dentro dessa carta, porque é um modelo para uma igreja madura. Efésios capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz: de quem todo o corpo,
Então está se referindo ao corpo de Cristo, todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, todo o corpo precisa ser bem ajustado. Você já ouviu aquela história? Talvez você conheça alguém. Aquela pessoa que precisava trocar uma lâmpada, vamos pegar um exemplo. Colocou um banquinho ali e foi lá trocar a lâmpada. E estava difícil. E ele forçou ali e de repente caiu. E um dos tendões, como é que fala? Rebentou. E a pessoa fica 6 meses sem poder se movimentar o braço, por uma questão tão simples. Era só chamar o José Nunes, que era o maior, né? Não precisava nem de banco, trocava a lâmpada lá tranquilo. Todos nós, às vezes nos arriscamos em algumas situações, mas o ideal aqui é que todo o corpo seja bem ajustado. Talvez um versículo que você nunca percebeu, Efésios 6:24, o último versículo do livro de Efésios. Talvez você até leu, mas olha o que o apóstolo Paulo nos ensina, Efésios 6:24. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. E isso aqui, você vai dar risada, tem graça sim, né? Aleluia. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos falando do corpo de Cristo. E quando se fala de corpo de Cristo, não está falando relacionado a uma denominação. Nós estamos falando do corpo de Cristo, a igreja de Cristo na face da terra. Então a graça pode se manifestar a você que ama sinceramente o Senhor Jesus. Voltando à oração do apóstolo Paulo, capítulo 3, o versículo 18, a palavra de Deus diz assim: para que com todos os santos vocês possam compreender o que nós podemos compreender com todos os santos. Qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Olha, irmãos, é crescimento espiritual. O apóstolo Paulo dobra os joelhos diante do Pai, porque ele está interessado que no íntimo de cada pessoa o Espírito Santo flua, no coração de cada pessoa habite a fé de Jesus Cristo, que eles estejam enraizados, alicerçados, que todos possam compreender, em primeiro lugar, a largura. Quando se fala em largura, eu entendo aqui a largura do amor de Deus. Largura do amor de Deus. Você consegue imaginar quantos metros tem o amor de Deus?
é estendido somente para nós. Eu vou usar um texto aqui de Apocalipse para nós entendermos essa largura, essa expansão do amor de Deus, essa extensão do amor de Deus. Apocalipse, eu estou falando em Efésios, mas é Apocalipse, capítulo 5, o versículo 9. No capítulo 5, versículo 9 do livro de Apocalipse, é uma adoração lá nos céus. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se curvam diante do Cordeiro e eles cantam. Olha o que diz a palavra de Deus, Apocalipse 5:9. Cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem da onde? De toda tribo, língua, povo e nação. Então esse abranger de Deus, essa largura, alcança todas as pessoas, toda tribo, língua, povos e nações. Alcança o bairro Alto, alcança Pinhais, alcança Piraquara. Talvez num lugar que você está participando do culto online, que eu nunca ouvi falar. Eu ouvi ontem de um lugar no Rio de Janeiro, num bairro chamado Quebra dos Frascos. Eu nunca tinha ouvido falar, eu ouvi ontem. Então, tantos lugares que nós não conhecemos, mas a largura do amor de Deus é capaz de alcançar aquele que está até esquecido aos olhos humanos. Mas também, este amor de Deus tem um cumprimento. Qual é o cumprimento do amor de Deus? Você consegue imaginar? Salmo 90, versículo 2. A palavra de Deus fala de um Deus que é eterno. Antes que os montes nascessem, antes que ele formasse a terra, o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus, Deus é eterno. Então o cumprimento do amor de Deus é de eternidade a eternidade. O amor de Deus não tem limites. E o apóstolo Paulo está interessado de que aquele povo, aquela igreja de Éfeso, estivesse sendo atingida pela largura, pelo comprimento, pela altura. Um Deus que nos eleva, que nos dá uma condição. Veja lá no Salmo 8, do versículo 3 em diante, um Deus que está fazendo com que o ser humano seja elevado. Nós muitas vezes nos aborrecemos com o ser humano, mas olha o que Deus fez para promover profundidade, ou melhor, Salmos 8, 3, versículo 6, ele nos eleva. E o salmista disse: quando contemplo os teus céus, obra dos seus dedos,
a lua e as estrelas que estabelecestes. Ele faz uma pergunta: o que é o homem, para que dele te lembres? Ele faz uma pergunta: o que é o homem, para que dele te lembres? Deus nem precisava do homem, né? Aliás, se Deus não criasse o homem, o mundo não estaria estragado. Os animais se entendem, a natureza se respeita, mas olha o que Deus fez. Aquele homem que Deus criou, no versículo 5, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Então, o ser humano é obra-prima da criação, e deste-lhe domínio sobre as obras da sua mão, e sobre seus pés lhe puseste. Então, Deus, que cria o ser humano conforme a sua imagem e semelhança, e eleva. E o apóstolo Paulo reconhecia isso. E por último, o apóstolo Paulo fala de profundidade, de nosso encontro com o Senhor para mudar a nossa vida. Enquanto o ser humano sem Cristo, ele destrói, porque não tem o amor de Deus. Aquele que está em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17 até o versículo 21, é uma nova criatura. O apóstolo Paulo, ele reconhecia isso e ele orava para que os efésios compreendessem a largura, o comprimento, para que eles compreendessem a altura e a profundidade. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Uma nova oportunidade, uma nova chance. O versículo 18 de 2 Coríntios diz assim: tudo isso provém de Deus. Tudo que nós precisamos está nas mãos do Senhor, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que privilégio, irmãos. Um homem perdido nas trevas, na ignorância, no pecado, pode ser transformado. Pode aceitar Cristo pela fé no coração e viver essa dimensão. Porque no versículo 19 a Bíblia diz assim: a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiou a palavra da reconciliação. E para finalizar, versículo 21, diz ali: aquele Jesus que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Aquele que não tinha pecado, ele assumiu o pecado da humanidade toda. E a Bíblia diz assim: por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então a oração do apóstolo Paulo era profunda. A oração do apóstolo Paulo é para que Cristo habitasse pela fé no coração deles, que houvesse um entendimento, que todos compreendessem a largura,
o comprimento, a altura e a profundidade do que? No versículo 19, de conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, que vai além de todo o entendimento. E quando eu estou olhando aqui para a lição, a segunda pergunta ali diz assim, segundo os versículos 17 até 19, quais as frases que indicam os limites ou a falta dele quanto ao amor de Deus? Então o amor de Deus não tem limites. O amor de Cristo excede todo o entendimento humano. Às vezes nós seres humanos, procuramos dentro da nossa ótica limitar, olha, esse daqui, esse é bom, esse daqui, esse é ruim, esse daqui, olha, eu acho que ele vai para o céu, aquele lá, se ele não se arrepender, irmãos, quem somos nós, né? A palavra de Deus diz que o amor de Deus, o amor de Cristo, excede todo o entendimento. É nessa oração que o apóstolo Paulo estava colocando a sua posição. E quando nós falamos de amor, nós podemos reconhecer São João 3,16, tão conhecido, porque Deus amou o Ivelson de uma tal maneira. Deus amou José de uma tal maneira que enviou o seu filho ao mundo, seu filho unigênito, para que o Ivelson não pereça, que o Ivelson creia e tenha vida eterna. Deus enviou seu filho por mim e por você. Quando nós falamos de amor, Romanos 5,5, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o apóstolo Paulo estava interessado em vivenciar este amor. Quando nós falamos de amor, nós lembramos do discipulado de Jesus Cristo, quando ele diz assim, nisto todos conhecerão que sereis meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O apóstolo Paulo continua no versículo 19. Gente, eu não vou demorar. Versículo 19. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que oração maravilhosa. Orando com poder. Eu não estou dizendo, irmãos, que orar pela nossa saúde, que Deus nos livre da Covid, é errado. Não é errado não. Que Deus nos conceda emprego, fonte de renda, não é errado não. Mas essa oração aqui é uma oração que vai nas riquezas insondáveis de Cristo, nas riquezas da glória de Deus. Esse Deus que é rico em misericórdia, rico em graça, Ele está disposto a mover e nos abençoar, para que nós tenhamos toda a plenitude de Deus. Vamos ver dois textos. Colossenses 1,19. Se você está em Efésios, vai um pouquinho para frente, é coisa rápida, você não vai se perder. Vira umas páginas, você vai encontrar Filipenses, já Colossenses. Colossenses 1,19. Está falando de Jesus. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, em Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, eu acredito que ele estava dizendo, sejam cheios de toda a plenitude de Jesus Cristo, porque a plenitude de
Deus foi derramada em Cristo. Colossenses 2,9, a Bíblia diz, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É nele, é em Cristo. E o versículo 20, agora, entre os nossos pedidos. Até então, eu creio que o apóstolo Paulo estava intercedendo para que eles fossem cheios do conhecimento, do amor de Deus, de tantas coisas que nós já falamos, mas agora entra no versículo 20, um pedido que eu entendo que é do poder de Deus, aquele que é poderoso, é o nosso Deus, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Esse versículo 20 pode responder a pergunta número 3 do nosso discipulado. A pergunta número 3 do nosso discipulado está escrito ali. Nesta passagem, no versículo 20, quais as frases que indicam os limites ou a falta deles quanto ao poder de Deus? A resposta: não tem limite. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. E para concluir, versículo 21, a Ele, a Cristo, seja a glória na Igreja de Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, foi uma honra muito grande nós estarmos aqui nesse discipulado cristão. Continua conosco na próxima terça, dedicados à oração, um novo tema. Vamos crescer juntos para a glória do nome do Senhor. Coloque-se em pé onde você estiver, e eu vou orar por você. E eu vou orar para que o Senhor complete a sua obra. Eu, quando comecei a estudar essa lição, eu me senti muito pequeno diante da imensurável graça de Deus. Coloque uma altura de seu coração, apresente o seu coração diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós aprendemos nesta noite oração do apóstolo Paulo. Ele estava interessado no crescimento, na unidade, no agir do Espírito de Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos para que o Senhor manifeste a sua graça e esteja operando no coração de cada um dos nossos irmãos, para a tua honra e para a tua glória. Oramos, ó Deus, gratos a ti, em nome do Senhor Jesus. Deus, infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, o Senhor é poderoso para fazer, para a tua honra e para a tua glória. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.